A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Igreja de Cristo, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Irmãos amados, mais uma vez, com muita alegria, estamos convidando vocês a gente fazer a leitura com a meditação na Palavra de Deus. E hoje a gente convida vocês para a gente fazer a leitura na carta que o apóstolo Paulo escreveu quando aqui na terra estava. Foi um grande servo de Deus, ungido por Deus, e que Deus permitiu que até hoje ficasse registrado na Bíblia Sagrada para a nossa graça, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. E o nosso convite é para a gente ler Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Vamos orar e convidar o nosso Pai, dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de imenso poder. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor se faz presente conosco nesse momento, para a gente assim, através de sua palavra, a gente fazer essa uma meditação, e através de seu Santo Espírito, o Senhor permaneça conosco, Pai, para a gente aprender a sua palavra e entender como realmente ela é. Fala conosco, Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, fala comigo, fica comigo que estou lendo e meditando, e fica com todos aqueles que estão através desse canal, ouvindo e meditando na tua palavra. Abençoa todos nós, todos os nossos familiares, amém. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de vosso amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fazer um convite a vocês, se forem tocados por Deus, inscrevam-se nesse canal, para conosco a gente espalhar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Se inscrevam nesse canal, toque nesse sininho e faça a opção a todos, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, vocês também receberão o aviso e vai meditar com a gente também. E vocês assim podem também anunciar esse evangelho através dos canais, dos meios de comunicações, para a gente assim, através deles, obedecer à ordem do Senhor Jesus, que disse: ide e pregai o evangelho para todas as criaturas, todos os povos, línguas e nações. E assim hoje, esses meios de comunicações, ciência de Deus, a gente pode pregar o Evangelho hoje, e esse Evangelho ser espalhado, conforme assim Jesus pediu que a gente fizesse, para todos os povos, línguas e nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, permanecer na incredulidade, será condenado. Mas a todo aquele que for tocado pelo Espírito Santo e crê, salvo está. Crê com obediência. Então, meus irmãos, aqui, Efésios capítulo 4, começando do versículo 25 até o 32, diz assim: exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, como sempre, infinitamente sábia, poderosa para salvar, a saber, todos os que creem e obedecem essa palavra. Porque o novo nascimento vem pelo crer, vem pela fé. Fé que vem de Deus, é dom de Deus, para que nenhum ser humano, nenhum varão se vanglorie diante dele. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, a gente é chamado, tirado da morte para a vida, é chamado e tirado também das trevas para a luz. Meus irmãos, a exortação à santidade, pedindo para tudo que a gente fazia de mal na velha criatura, a partir do novo nascimento, quando a gente conhece a palavra de Deus, não faça mais. Aquele que mentia, não minta mais, porque a mentira não é mais o mundo novo dos que são nascidos de novo. A mentira faz parte do velho homem pecaminoso. Quem é o pai da mentira? É o diabo, o adversário de Deus. Ele é o pai da mentira. E os filhos do mentiroso permanecem na mentira, mentindo e se alegrando na prática da mentira. Mas os que são nascidos de novo saem das trevas para a luz, saem da morte para a vida e saem do mundo de mentiras para vir viver a verdade, falar a verdade e pregar a verdade, porque Deus é a verdade. Deus não é o homem para que venha mentir. Deus é 100% verdadeiro. E como Jesus falou, verdade é, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém pode vir a Deus a não ser pelo ouvir a palavra de Deus, que se fez carne em Cristo Jesus. Ouvir e passar a obedecer. E quando o ser humano passa a obedecer, ele nasce de novo. Morre o velho homem pecaminoso. Por isso que aqui a palavra de Deus diz que a gente já morreu para o velho homem e a gente nasceu, reviveu para o Espírito Santo, para Deus. Então aquele que vivia na velha criatura mentindo, não minta mais. Aquele que furtava, não roube mais, mas agora com honestidade, trabalhe com suas mãos, para com o suor do vosso rosto você se manter de forma digna, com o seu trabalho do seu rosto, com dignidade, e tenha com que acudir o necessitado, com o seu trabalho honesto. Pede que a gente, tudo que fazia de errado lá com a velha criatura, a gente seja agora novo homem, obediente a Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade. Pede na nova criatura, o ser humano, ele não dá lugar ao diabo, porque ele sai do mundo pecaminoso. Quando a gente era menino, a gente não era diferente dos escravos, quando o herdeiro é menino. Em outra parte, o apóstolo escrevendo, ele compara que o ser humano, quando ele é menino, ainda que ele seja herdeiro do pai, mas ele sendo menino, ele não se diferencia dos trabalhadores nem dos servos do pai. Mas quando chega a idade que ele assume o posto dele, ele passa a ser patrão, ele passa a ser herdeiro. Assim, na velha criatura, quando é como se a gente vivesse na época de menino, a gente não tinha diferença dos escravos do mundo, porque não tínhamos o conhecimento dado por Deus. Então também nós estávamos mortos em nossos pecados, em delitos, lá na velha criatura. Mas Deus, através de sua infinita graça, através de sua infinita misericórdia, Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, Ele nos tirou da morte para a vida. Ele nos tirou das trevas para a luz no momento que a gente passou a crer, que o crer vem de Deus, a fé vem de Deus, a fé que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. No momento que a gente ouve a palavra de Deus,
passa nele crer, nesse evangelho de salvação que é a palavra do Senhor, a gente passa a ser selado com o Espírito Santo da promessa. A gente passa a ser filhos de Deus, porque, como sempre a gente costuma dizer, o ser humano no primeiro nascimento, ele não nasce filho de Deus, ele nasce criatura de Deus. Para que eles passem a ser filho de Deus, ele tem que nascer de novo. Jesus falou, verdade é, está registrado, ninguém pode herdar o reino de Deus se não nascer de novo pela água e pelo Espírito, que é quando a gente passa a ser filho de Deus, quando a gente recebe o selo do Espírito Santo da promessa para a redenção. E é nesse momento quando a gente é chamado por Deus, através de Cristo Jesus, da palavra que se fez carne em Cristo, a gente sai da morte para a vida, para obedecer a Deus, para obedecer essa palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Palavra de Deus, que são palavras de vida eterna. Quem crê e obedece a palavra, eternamente vive. Vive e tem vida com abundância. Passa a ser filhos de Deus, porque Deus disse, já desde a antiga aliança, que Deus falou a um de seus servos, a Moisés, disse a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É dessa descendência que eu sou Deus, Deus dos vivos. Eu não sou da descendência, Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Deus dos vivos são aqueles que Deus fez a promessa através de Abraão. Fez a promessa a Abraão que seriam os salvos que iam receber vida e vida em abundância no descendente que era Cristo e que é Cristo, que hoje já se realizou. Cristo já veio ao mundo, já pregou a palavra de Deus, já morreu como Cordeiro de Deus e já ressuscitou para que assim a gente morra também com ele para o pecado, para o mundo pecaminoso, e nasça e vivifique no Espírito, para viver em obediência à palavra de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, obedecendo a Deus e louvando e glorificando a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto intelecto, recebido de Deus através de seu Santo Espírito, que é o entendimento da palavra, que é o convencimento, que quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, quem faz ele se arrepender da vida pecaminosa do homem velho, quem faz o homem velho morrer para ressurgir, ressuscitar com Cristo, que assim como Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, a gente com Cristo, a gente morre para o pecado e ressuscita para a vida espiritual, para servir a Deus em espírito e em verdade. Saímos assim da morte para a vida, das trevas para a luz, em Cristo Jesus. Porque, como ele disse, verdade é. Assim falou Jesus: quem crê em mim, eu sou a luz, quem crê em mim jamais andará em trevas, mas eternamente viverá na luz. Ou seja, aqueles que crêem na palavra de Deus e passam a obedecer, passam a viver na luz, e essa luz é eterna. Jesus é a luz que recebeu de Deus, porque Deus é luz, e Jesus como luz veio ao mundo, e a luz prevaleceu sobre as trevas, venceu, porque tirou um povo para ser propriedade exclusiva de Deus, tirou um povo das trevas e trouxe para a luz, e deu o poder desse povo ser luz, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, porque a gente passa a crer na luz, que é Deus, que é a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. E quem crê e obedece a palavra de Deus jamais, nunca mais andará em trevas, mas sai da morte para a vida e para viver eternamente com Cristo na luz. Palavra de Deus também que se estende muito e explica que na vida vindoura, na cidade santa, onde os salvos irão morar, lá não vamos mais precisar nem do sol nem da lua, até mesmo não vai mais existir sol nem lua, porque não vai haver diferença de dia e noite, vai ser uma claridade só, e essa claridade vem da face do Deus vivo, da face do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a nossa luz eternamente.
e viver na luz, eternamente vamos viver, a saber, todos aqueles que são salvos em Cristo, o qual seus nomes estão escritos no livro da vida dos salvos. Sai das trevas para a luz, poder de Deus, sai da morte para a vida, que é poder de Deus, amor de Deus, misericórdia e graça de Deus sobre todos aqueles salvos em Cristo Jesus. Isto é para a honra e glória do Pai, é da vontade de Deus, não é da vontade do varão, o segundo nascimento, vem da vontade de Deus, vem do poder de Deus. Então, aqueles a quem Deus deu ouvidos para ouvir, vêm, porque são ovelhas de Deus, salvas em Cristo Jesus. E as ovelhas de Jesus vêm porque ouve a voz dele. Jesus falou, está falado, é verdade. E a gente crê com convicção que as ovelhas deles ouvem a voz dele, conhece a voz dele, e ele conhece as ovelhas dele, todas elas pelo nome, porque são nomes que estão no livro da vida que o Pai escreveu para serem salvos e deu para Jesus Cristo salvar. E ele, com o poder infinito que ele recebeu do Pai, ele vai salvar todos aqueles que estão escritos no livro da vida dos salvos, porque é semelhante à parábola que ele falou. Em outro canal eu acabei de pregar isso aí, e prego sempre, para ficar firmado em nossa mente, que um rebanho de 100 ovelhas tinha um certo homem, é como Jesus, que é o bom pastor. Esse homem tinha 100 ovelhas, e ia levando esse rebanho, uma ovelha se debandou na mata e se perdeu. Ele não caminhou com as 99, não foi embora com as 99, não. Por amor à ovelha perdida, ele botou as 99 em um aprisco, ou em um curral, como a gente queira chamar, e deixou guardadinhas lá as 99, foi atrás da ovelha perdida, porque era dele, é dele, e ele foi atrás e encontra, e a alegria no céu é grande quando um pecador se arrepende de seus pecados e vem para o aprisco do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja do Senhor, o qual Jesus é o cabeça, constituído por Deus. Então, quando aquele bom pastor, ele encontra a ovelha perdida, ele traz e soma com as 99 novamente e torna a formar o rebanho de 100, simbolizando que 100 é um número simbólico, dizendo que 100% das ovelhas do Senhor vão ser salvas, porque o Senhor é Deus, é poderoso, e deu esse poder para Jesus salvar todas as ovelhas que lhe pertencem. Então, meus irmãos, as ovelhas serão salvas sim, os cabritos não. O trigo de Deus vai ser salvo sim, porque o trigo foi Deus que plantou. O joio não vai ser salvo não. Nem o joio, nem os cabritos, que são simbologias do povo do maligno. Os cabritos e o joio não vão ser salvos. A palavra de Deus diz que eles vão ser lançados no lago de fogo, a segunda morte. Mas o povo de Deus, que em duas parábolas consecutivas, é tido como ovelhas. Ovelhas, todas elas vão ser salvas, é o povo de Deus. O trigo foi a planta que o Pai plantou. E a planta que o Pai plantou, Jesus disse que prospera, dá frutos. E Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu fui quem escolhi a vós, e vos designei para que deis frutos, e frutos permanentes, que permanece para sempre, para dar frutos, porque quem dá fruto são as árvores que o Pai plantou. Qual? O trigo. E qual é a árvore que o Pai não plantou? O joio. O joio foi o diabo que plantou. Os joios são os filhos do diabo. Jesus traz consigo um machado, simbolicamente, para, pela raiz, cortar o joio, que são as árvores que não dão frutos, e lançar no lago de fogo, juntamente com o pai dele, o diabo, a besta e o falso profeta. O diabo é o pai do joio, foi quem semeou e plantou o joio, o maligno. Mas as ovelhas e o trigo é a plantação que o Pai plantou. Essa prospera, dá frutos, e Jesus traz consigo uma pá para juntar o trigo com carinho
limpar a palha, juntar o trigo da eira e tirar a palha e levar o trigo limpo e puro para o Pai, lavados e remidos, primeiramente na palavra de Deus, como ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que ouviste. Quem crê e obedece a palavra de Deus é purificado no sangue de Cristo, sangue vivo e eficaz, uma vez por todas. Então, meus amados irmãos, esta é a verdade, que Jesus, ele não vai perder uma só de suas ovelhas, não. Todas elas irão ser salvas. Todo o trigo vai ser colhido para o Pai, porque é o povo de Deus que Deus, através de seu infinito poder, constituiu para ser como vasos de honra para Ele, Deus derramar sobre ele o seu amor, sua misericórdia e graça. E isto foi desde a fundação do mundo. Que o trigo, a plantação que o Pai plantou, foi denominado povo de Deus, criado por Deus para serem vasos de honra, vasos para Deus derramar sobre ele o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça, salvos em Cristo Jesus. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Mesmo que faz 2024 anos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou pelas ovelhas, pelo trigo do Pai, ele morreu e ressuscitou há 2024 anos, mas na presciência de Deus, desde a fundação do mundo, que o Cordeiro de Deus foi morto. Ele é a primazia de tudo, Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que Deus assim nos constituiu. Mas Deus também suportou os vasos de desonra, que de antemão já estão preparados para ser lançado sobre ele a ira de Deus, o cálice da ira do Senhor, que vai ser despejado sobre os filhos da desobediência no dia da segunda vinda de Cristo. São aqueles que não estão inscritos no livro da vida dos salvos. E esses aí são tidos nas parábolas como o joio que o diabo plantou, e são tidos na palavra como os cabritos. Esses aí não estão escritos no livro da vida do Cordeiro e vão ser lançados no lago de fogo, juntamente com seu pai, que é o diabo, a besta e o falso profeta. O inferno vai ser lançado, vai ser lançado no lago de fogo. A morte também vai ser lançada no lago de fogo, porque os que ressuscitarão para a vida não morrem mais, mas vão receber, e já recebemos, vida e vida em abundância em Cristo Jesus, como o próprio Deus disse: eu sou o Deus dos vivos, e que recebem vida e vida em abundância em seu amado Filho Jesus Cristo. Vida e vida em abundância através de sua palavra que se fez carne em Jesus Cristo, palavras de vida eterna. Quem crê e obedece tem vida eterna e passa a ser filhos de Deus, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Os mortos são aqueles cabritos e joio, que foi o diabo que plantou. O diabo vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta, e todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida dos salvos. Mas as ovelhas e o trigo, plantação do Senhor, escritos estão no livro da vida, salvos são em Cristo Jesus, e ouvem a voz do Mestre. As ovelhas ouvem a voz de Jesus, porque Jesus conhece todas as ovelhas pelo nome, porque são deles. Jesus sabe a árvore que dá fruto, por isso que ele disse: não foi vós que me escolheste, eu fui quem vos escolhi, Pai, designei vocês para que deis frutos, e frutos com abundância. Foi Jesus que escolheu a plantação dele, ainda quando estava com o Pai, como a palavra de Deus, porque diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra, pela palavra de Deus. E é a mesma palavra que veio ao mundo salvar aqueles que creem na palavra, que veio através de Cristo Jesus. A palavra se fez carne em Cristo para salvar todos aqueles que ouvem e obedecem essa palavra de Deus, que são palavras de vida eterna. E passa a ser filhos de Deus, porque Deus disse, verdade é, que é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Meus irmãos, a paz de Jesus Cristo comigo esteja,
com todos vocês também. Deus me abençoe, a mim e minha família, abençoe a todos vocês e todos os familiares de vocês também, e que tudo seja para a honra e glória desse Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Deus, que nos deu o Espírito Santo da verdade para a gente entender essa palavra. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.